Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de história. Eu espero, como sempre, que vocês estejam bem, que vocês possam agora continuar mantendo uma rotina saudável de estudos à distância, aulas à distância. Precisamos continuar assim, mas eu espero que do outro lado tudo seja tranquilo, tá bom? Esse processo de ensino-aprendizado continue com compromisso, com dedicação, com muita qualidade, mas que seja algo natural e que seja algo saudável. Gente, nós vamos falar hoje sobre a independência da América Espanhola, então nada mais é do que a continuação dos processos históricos que nós já vimos ao longo dessa trajetória. Então nós vimos aí o período napoleônico, nós vimos aqui na América já a independência dos Estados Unidos e agora nós vamos ver a independência da América Espanhola, que corresponde aos países da região da América que foram colonizados pela Espanha. Então, coloquei esse mapa aí para que a gente possa identificar direitinho. São esses os países que correspondem à colonização espanhola. Com exceção, é claro, da região norte, que hoje corresponde aos Estados Unidos, e da parte aí que corresponde ao Brasil, que pertence à América Portuguesa. Para que a gente fale sobre a independência desses países de uma forma geral, da América Latina, é preciso que a gente volte um pouquinho no passado para falar sobre a colonização espanhola. Como se deu esse processo de colonização, se foi parecido com a colonização portuguesa que o Brasil sofreu. Então é preciso que vocês entendam que tanto a América Espanhola como a América Portuguesa foi vítima, digamos assim, de um processo de colonização de exploração. Não é? Mas que tiveram as suas diferenças. No caso da colonização espanhola, a princípio a coroa espanhola implanta aí um sistema de divisão de terras conhecidos como os vice-reinos e as capitanias gerais. O que não é muito diferente aqui do Brasil. Quando a coroa portuguesa decide de fato povoar o território brasileiro até para evitar a invasão de estrangeiros, ela divide esse território em capitanias hereditárias. Então, é muito similar. Mas os vice-reinos, eles eram proporções de terra bem maiores do que as capitanias hereditárias. E nesse primeiro momento, existiram aí 4 vice-reinos. O vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio do Prata e outras capitanias gerais. Lembrando que essa forma administrativa empregada pela coroa espanhola, como também foi empregada pela coroa portuguesa nesses primeiros anos de povoamento das duas extensões de terra, elas correspondem a uma administração de poder descentralizado, tá certo? As capitanias hereditárias correspondiam a um regime descentralizado, porque cada capitão donatário tinha pleno domínio dentro da sua capitania. Existiam vários capitães donatários, assim como na América Espanhola, porque existiam vários vice-reis. Então, esse poder estava descentralizado, não estava concentrado na figura de uma única pessoa, de um líder político, tá? Eu estou frisando isso porque é importante, isso vai se manter, essa descentralização na América Espanhola, ela vai se manter, tá? A sociedade, na colônia espanhola, como era essa sociedade, como estavam divididos os grupos sociais. No topo da pirâmide, prestem atenção, o rei espanhol não veio para a América morar na colônia. Então, no topo da pirâmide, quem estava? Os chamados chapetones, que eram espanhóis nascidos na Espanha, que vieram para cá ocupar cargos de alta confiança, cargos administrativos cedidos pelo próprio rei da Espanha. Abaixo dos chapetones, que correspondiam apenas a 1% da população, ficavam os crioulos. Quem eram os crioulos, professor? Os crioulos eram os filhos destes chapetones que não nasceram na Espanha, simplesmente já nasceram em terras americanas e por isso existia essa distinção social. Abaixo do crioulo estavam os mestiços, não é? Que na maioria deles era composto aí por artesãos, capatazes, etc.
E abaixo dos mestiços, a base dessa pirâmide social, composta por mais de 50% da população, obviamente nativos e escravos. Tá? Então, esse era o desenho, a configuração da sociedade espanhola. Lembrem-se bem da diferença entre chapetones e crioulos, eram brancos, mas os chapetones nasceram na Espanha e por isso tinham um patamar social de maior prestígio. Então vamos acelerar aí alguns anos depois desse princípio aí de colonização espanhola. Nós já temos essa organização social estabelecida na América Espanhola, que corresponde à América Latina. Mas enfim, como é que nasce o desejo por essa independência? Quando é? Em que contexto é isso? O desejo pela independência ele surge dentro da camada social dos crioulos. Eram os crioulos, aliás, foram os crioulos os primeiros de fato a lutar, a brigar pela independência da América Latina. Então, assim, essa elite crioula acaba se desentendendo com esses tradicionais chapetones e que possuíam os melhores cargos e que levavam à risca as ordens que recebiam do rei da Espanha. E eles começam a lutar por essa independência, por uma autonomia política maior. E existe um momento muito favorável quando isso naturalmente vai florescer dentro das colônias espanholas, que é por volta de 1810. O que acontecia em 1810? A Europa estava vivendo o período napoleônico, Napoleão Bonaparte era o temido na Europa, estava invadindo vários países europeus e invadiu a Espanha e retirou do trono espanhol o rei Fernando VII. E colocou no lugar do rei o seu próprio irmão José Bonaparte. E diante disso, sem o rei espanhol estar no trono, aqui na colônia espanhola existiu esse movimento muito mais forte para se lutar pela independência, porque eles não queriam respeitar um outro rei que caiu de paraquedas no trono espanhol. Não é? Sequer conheciam José Bonaparte. Assim como os próprios espanhóis estavam extremamente insatisfeitos com a ascensão ao trono de José Bonaparte, tá? Então, principalmente foi nesse contexto das guerras napoleônicas, do período napoleônico, em que isso surge, em que essa motivação é muito mais forte dentro da América Espanhola. Vamos tratar, então, da guerra, de fato, de independência da América Espanhola, desses países latino-americanos. Eu vou falar, a princípio, de algumas influências externas que essa guerra pela independência sofreu, que essas motivações de liberdade, de autonomia em relação à coroa espanhola, ela acabou surgindo. Além do período napoleônico que eu falei para vocês, além dessa questão de Napoleão Bonaparte destronar Fernando VII lá na Espanha, e isso favoreceu, nós temos algumas influências, que é o caso do Iluminismo e da Revolução Francesa, tá? Revolução Francesa, ela acontece e ela marca aí um momento muito significativo da história, tanto que a Revolução Francesa é a maior revolução que aconteceu até hoje na história. Tem tomada como referência algumas outras revoluções, revoltas que aconteceram posterior, porque existe a quebra do absolutismo francês, que vai gerar a queda do absolutismo em várias partes da Europa e vai influenciar alguns movimentos de colônias, como foi o caso dessas colônias que pertenciam à coroa espanhola. Então, a Revolução Francesa, ela traz como isso, o lema da Revolução Francesa era igualdade, liberdade, fraternidade, então traz aí como tema central a liberdade também, e o Iluminismo, que a gente sabe que influenciou na independência dos Estados Unidos e que vai influenciar nessa guerra pela independência, o Iluminismo que também traz como bandeira a liberdade em todos os sentidos. E também a independência dos Estados Unidos. Serve aí como influência, inclusive uma das maiores influências que eles tinham. Porque, veja bem, em 1776, os Estados Unidos, nós já falamos sobre isso, conquistaram a sua independência. Então, no que diz respeito à América, foram os primeiros a conquistar a independência. As 13 colônias se unificaram e formaram, então, o que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos.
conseguindo a sua independência ainda em 1776. Então, no que diz respeito à América, foram os primeiros a conseguir a independência. Depois, Paraguai. Muito tempo depois, Cuba, que a gente já viu essa história, né? Cuba consegue essa independência muito tempo depois e também depende de ajuda dos Estados Unidos para conseguir se libertar das pressões e da administração da coroa espanhola. Então, lembrem-se disso, desses fatores externos que influenciaram. Isso, inclusive, já foi questão do Enem. Eu já havia falado do Fernando VII, que foi destronado e que o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, acaba assumindo o trono. O estopim é esse, que inicia esse processo de independência. Aí surgem alguns nomes importantes nessa trajetória de conquista pela independência, mas o principal deles, sem dúvida nenhuma, é Simão Bolívar. Quem é Simão Bolívar? Foi ele que lutou pela independência, principalmente que esteve à frente na luta pela independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador e também da Bolívia e do Peru. Não está aí, mas também luta pela Bolívia e pelo Peru. Então, a ideia de Simão Bolívar era uma ideia de unificação. Ele esperava, na verdade, ele pensava diferente dos outros. Ele esperava que essas colônias pudessem se unir e que houvesse a unificação, inclusive territorial, para que se transformassem em um território mais forte, para que tivessem maior poder, maior autonomia. Então, ele não era exatamente um republicano, ele lutou por essas independências, era o grande ideal de Simão Bolívar, mas ele acreditava na unificação de todo esse território. Enquanto que outros líderes que também lutaram pela independência, como San Martín, já tinham outros ideais políticos porque acreditavam, por exemplo, em um governo republicano. E assim acaba acontecendo. Como eu disse para vocês, é importante a gente analisar a história desde o princípio. A colonização espanhola ela já começa de forma descentralizada. Então, essa descentralização acabou permanecendo. Então, surgiram várias independências, né, na formação de vários países independentes. Por isso que a nossa América Latina ela é muito fatiada, são vários países. Alguns países que correspondem territorialmente somente a um estado do Brasil, por exemplo. Né? Mas por quê? Porque não houve a unificação nesse processo de independência. Mas, enfim, a principal personalidade nessa trajetória, sem dúvida nenhuma, é Simão Bolívar, considerado o herói da independência da América Latina, luta, tem um ideal político que é de unificação, que ele não consegue realizar esse sonho, mas que consegue ver essa emancipação política dessas colônias. Dentro desse processo de independência, é importante a gente analisar que surgiu aí uma espécie de disputa política entre os crioulos, porque eles queriam exercer uma liderança maior local, na região em que eles habitavam. E isso é chamado de caudilismo. Os caudilhos, eles tinham algumas características que são muito semelhantes com características do nosso populismo aqui no Brasil, dos políticos populistas. Eles eram carismáticos, eles faziam um bom uso da palavra, eles falavam geralmente o que a população gostaria de ouvir, embora esse discurso não passasse de palavras, mas eles usavam isso a seu favor, mas eles na verdade estavam lutando por um poder local e a forma política desses homens era uma forma autoritária. Então, assim, mesmo durante o processo de independência, isso acontece porque eles eram sim favoráveis à independência, eles queriam a independência em relação à coroa espanhola, entraram em atrito com Simão Bolívar, embora eles tivessem o mesmo sonho de independência e lutassem juntos pela independência. Quando aconteciam reuniões e Simão Bolívar falava sobre a ideia dessa unificação, a independência e, consequentemente, a unificação dessas colônias na formação de um único território, eles eram contrários porque eles queriam manter o poder deles, não é? Que eram poder locais. Então, por isso havia essa discordância. O caudilismo, ele funciona durante todo esse processo de independência e depois dele, então vai existir aí essa descentralização do poder de forma muito visível, principalmente através do caudilismo.
Por fim, essa independência é garantida, ela acontece gradativamente em diferentes épocas, porque como eu disse para vocês e venho batendo na tecla, nós estamos falando de várias colônias que buscam a sua independência e que vão conquistando-a gradativamente em períodos diferentes. Por quê? Porque existe uma separação, tá certo? Existia um sistema descentralizado, não houve a unificação. E as consequências disso, algumas muito negativas. Mas eu vou voltar um pouquinho, esqueci de dizer para vocês, vou lembrar agora, né? Fernando VII sai do trono em 1810, José Bonaparte é colocado no trono, mas em 1815, Fernando VII retorna ao trono espanhol, porque acontece a queda de Napoleão Bonaparte e o Congresso de Viena, que vocês já sabem disso, e ele tenta retomar esse poder nas colônias e tenta continuar com o absolutismo que era característico da Espanha naquela época. Mas essas lutas pela independência já tinham ganhado grande proporção e ele não conseguiu mais conter esses movimentos. Dito isso, vamos para as consequências, que algumas muito negativas, como eu disse, tá certo? As consequências políticas, eu estou falando da América Espanhola, dos países da América Latina. Nós temos o caudilismo, que vai se desenvolver como líderes locais, o clientelismo, a forma de governo era uma forma de governo republicano, a economia, uma economia ainda muito agrária, tá certo? A indústria até tem início, até por influência mesmo dos Estados Unidos, já era um país industrializado, mas muito timidamente. Assim como no Brasil também, essa industrialização vai ser desenvolvida, mas a passos pequenos, muito, muito lentamente. E a sociedade, ela tem como característica um baixo desenvolvimento educacional, uma grande desigualdade social de uma forma geral, o atraso no desenvolvimento urbano, até porque não existe aí uma aceleração do processo de industrialização, então, consequentemente, existe esse atraso no que diz respeito à urbanização, tá? Então, de uma forma geral, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou fazer um paralelo, era isso que eu queria, inclusive, conversar com vocês, fazer essa consideração final. A América Espanhola, ela continuou descentralizada, fragmentada. Diferente da América Inglesa, não é? Eles começaram com 13 colônias, houve a unificação das 13 colônias, se tornaram uma única nação, os Estados Unidos. A América Portuguesa, no caso do Brasil, também não se fragmentou. E existem algumas questões que a gente pode levar em consideração. Primeiro, a forma como a América Espanhola começa a colonização, que sempre foi descentralizada e permaneceu descentralizada. No Brasil, a gente começa também com as capitanias hereditárias, mas depois houve o governo geral com a centralização do poder, então isso conta muito. Os Estados Unidos não queriam essa unificação, porque já imaginou? Para os Estados Unidos isso seria perder, de certa forma, ganhar um grande inimigo. Por quê? Porque seria uma nação imensa, territorialmente falando. Então, eles superariam os Estados Unidos em alguns aspectos, e isso dava medo aos Estados Unidos, de certa forma. E alguns historiadores dizem que o Brasil, no caso do Brasil, teve um grande monarca que foi Dom Pedro II, que conseguiu manter a unidade aqui no território brasileiro. Mas enfim, fica esse questionamento, eu espero que tenha ficado claro a respeito da independência da América Latina.